Olá, meu nome é Eduardo e eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ciência da Computação. Também sou bolsista pela CAPES. Estou apresentando um pouco da minha pesquisa como adaptação dos modelos de dinâmica de pedestres a ambientes externos, como matas e áreas rurais. Primeiramente, eu queria comentar um pouco sobre a motivação de trabalhar com essa área. A primeira coisa é tentar indicar qual que seria a eficiência da evacuação, ou seja, quanto tempo leva para os pedestres conseguirem escapar de um cinema, de um restaurante, de uma sala de aula, né, dada uma situação de emergência. Além do mais, também outra motivação é tentar entender ou tentar inferir qual que seria o comportamento natural dos pedestres frente a esses momentos de emergência ou em situações mesmo normais, né, do dia a dia. Nós utilizamos nessa pesquisa os autômatos celulares. Os autômatos celulares conseguem reproduzir computação de grande escala, seja simulações complexas, utilizando regras relativamente simples. Além de mais, os autômatos celulares eles são amplamente paralelizáveis, de forma que podemos explorar vários núcleos de processamento. Até o presente momento, essa pesquisa já levantou diversos trabalhos que combinam os autômatos celulares com a simulação de pedestres. Esses trabalhos são relacionados por grau de citação nesse gráfico. Os trabalhos mais populares utilizam o modelo baseado em Through-Field, isto é, o modelo baseado em piso, conforme os trabalhos também explorados nessa pesquisa. Outros modelos utilizam o Let's Guess, que é uma outra combinação de autômatos celulares. Até o momento, a pesquisa explorou dois modelos principais, o modelo de Wallace e o modelo de Elizalde. Considerando os modelos explorados até aqui, alguns aprimoramentos foram efetuados. O primeiro foi o movimento em X, ou seja, a eliminação de movimentos de zigue-zague de pedestres que estivessem se direcionando para saídas com larguras maior que 1. Então esse movimento de zigue-zague foi eliminado. Outro problema também que foi eliminado foi a transição entre obstáculos, de forma que, quando tinham obstáculos posicionados de forma diagonal, alguns pedestres tendiam a atravessar esses obstáculos. E, por fim, também muito parecido com a, o segundo caso, é a movimentação diagonal atípica, ou seja, quando alguns pedestres iam fazer curvas, alguns obstáculos, eles tendiam a atravessar sobre o obstáculo. Então, isso foi eliminado de forma que todos os pedestres fazem curvas nesses obstáculos. O primeiro, a eliminação do movimento X pode ser exemplificada nesse vídeo, em que tem uma saída com largura maior que 1 e os pedestres tendem a caminhar mantendo seu fluxo até o final. O movimento sobre obstáculos pode ser exibido aqui, por exemplo, alguns pedestres atravessando dentre os obstáculos e não efetuando curvas, né? Eles atravessam, isso sem os problemas 2 e 3. E no caso aqui, após aplicar, né, a correção e eles fazerem curvas e não atravessarem mais dentre os obstáculos. De forma que eles seguem e fazem curvas nos obstáculos, por exemplo, os obstáculos ali perto da saída. Então, considerando os modelos e os aprimoramentos que foram apontados, agora a ideia seria pegar esses modelos e adaptar para esses cenários, né, externos. Só que os cenários externos apresentam alguns desafios, né? O primeiro é a complexidade do cenário, né? Por exemplo, em matas, em parques florestais, as trilhas, né, elas exigem uma maior discretização desses mapas, porque elas não são como corredores. Então, essa discretização precisa ser um pouco mais afiada para acompanhar a realidade. E também a complexidade do espaço, né? Esses cenários, as matas, os parques florestais, parques urbanos, eles são muito maiores do que os cenários pequenos que a gente está acostumado a simular. Por exemplo, cinemas, salas de aula, restaurantes, eles são bem... os parques, né, são bem maiores do que esses cenários. Além disso, também a gente gostaria de trazer novos parâmetros para a simulação, alguns que a gente já encontrou na literatura, por exemplo, novos parâmetros comportamentais para os pedestres, ou também dinâmicas novas no que diz respeito, por exemplo, à combinação com outras dinâmicas. Por exemplo, a dinâmica de incêndio, no que diz respeito a fogo ou fumaça, ou até mesmo avaliações na visibilidade dos pedestres, porque se a simulação estivesse sendo feita de noite ou de dia, se isso teria algum impacto. Então, considerando esses desafios, nós conseguimos encontrar um trabalho na literatura do Strongers que aplica os autômatos celulares em ambientes externos. Contudo, ele não aplica em florestas, em matas, mas ele aplica numa feira que acontece na Alemanha.
né? E com essa proporção de espaço, ele consegue reproduzir essas ruas, esses becos de forma mais fidedigna, né, com a feira e também comportando a quantidade de pessoas que está ali naquele lugar. Então, essa discretização dele chega a esse ponto, onde os pontinhos vermelhos indicam as pessoas, e aí são duas etapas diferentes da simulação. A ideia aqui é se inspirar justamente nesse modelo que ele propõe, né, nessa representação, para a gente conseguir representar então, de forma fidedigna as trilhas das matas, né? E o formato mais diferente, né, que esses cenários externos podem apresentar. No caso, então, aí foi feito um experimento simples aqui, né? Com um pouco mais, aumentando bastante a proporção do mapa e tentando deixar o ambiente da trilha um pouco mais diferente no que diz respeito a não ser um corredor, né? Agora eles são mais bem distribuídos e mais complexos para que os pedestres pudessem mexer. A dinâmica que está sendo aplicada e as mesmas dinâmicas dos modelos de Wallace e Elizabeth, né? E o comportamento deles para eles conseguirem encontrar a saída. E no mais, essas são as referências, né, dos trabalhos que eu citei aqui na apresentação, ok? E obrigado pela atenção.